Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar a falar da primeira lei de Mendel e após eu dar a explicação, a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Propostos. Primeiramente, a gente tem ali, né, muitas características em comum, que seja dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então, seja uma cor de olho, né? Seja a coloração do cabelo, enfim, temos várias características que podem ser incomuns ali entre os nossos ancestrais, né? E quando a gente tem filhos, a gente também consegue passar para a progenie. Lembrando que progenie, então, são os meus descendentes, ou seja, meus filhos, né? A gente consegue passar ali para esses filhos as características, né? Então, aqui eu tenho, né, a genética e a hereditariedade, sempre vai andar caminhando bem junto, né? Hereditariedade, então aquilo que é passado para a sua progenie, né? A gente vai ter ali, por exemplo, a cor dos olhos, como está descrito, né? E a gente vai ter ali as colorações, pensando aqui da minha avó com a sua neta, então a coloração dos olhos isso é bem comum, né? E aí às vezes a gente vê que a gente tem olhos azuis ou olhos castanhos que são descendentes ali dos avós, né? Às vezes os pais não têm essa coloração. Além da cor dos olhos, né? A gente vai ter, por exemplo, tipo de cabelo e até mesmo algumas doenças, né? A gente consegue passar de geração para geração através ali do DNA, né? E um detalhe importante, né? A gente vai ter então o meu genótipo e a gente vai ter o meu fenótipo. O que é isso? Eu gosto de colocar como genótipo, se eu pudesse transcrever em uma só palavra, eu colocaria ali gene. Então, o que é o gene, né? Olha só, a gente tem aqui Bzim, Bzim, Gzim, Gzim. Aqui a gente tem outro tipo de gene, aqui eu tenho outro tipo de gene. E fenótipo, se eu pudesse colocar em apenas uma única palavra, eu colocaria na palavra características. Ou seja, o físico, o que a gente consegue visualizar? Porque no meu genótipo nem sempre a gente vai conseguir visualizar, né? Se a gente tiver ali fazer talvez alguns testes de DNA e a gente consegue. Mas no meu fenótipo eu tenho então a característica, a coloração que é esses olhos, né? E aí, passando mais um pouquinho, só para aqui, talvez um título mais de curiosidade, né? Eu tenho as cores dos olhos dos pais, do pai e da minha mãe. E ali eu tenho, então, as probabilidades. Lembrando sempre que quando eu falar em primeira, em segunda lei de Mendel, sempre eu vou ter probabilidades. Qual a probabilidade, então, que eu tenho ali um pai de olho castanho, né, marrom, e uma mãe da mesma coloração, ter filhos ali castanho, verde e azul. Então, aqui tá todas essas probabilidades que podem, então, acontecer. Então, a gente vai falar muito sobre isso, né? Quer dizer que, então, vai ser 100% ali castanho? Não. E da mesma forma, se a gente pegar ali nos azuis, olha só, eu tenho os pais, os dois, tanto o pai quanto a mãe, de olhos azuis. É 100% certeza que vai nascer uma filha ou um filho de olhos azuis? Não é. Eu tenho o 1%, né? E aqui no castanho eu tenho menos que 1% ainda. Mas, ainda assim, eu tenho a probabilidade de que esses filhos não nasçam de coloração azul, tá? E aí, a gente começa então como que começou toda essa história, né, de leis de Mendel, como que aconteceu essa descoberta. Primeira coisa, a gente tem ali, né, Gregory Mendel. Então, esse carinha aí, como vocês conseguem visualizar, né? E aí, ele começou então a pesquisar sobre a hereditariedade, a essa descendência, como que está passando de pais para filhos. Queria muito que vocês guardassem essa imagem da ervilha, porque a gente tem ali as sementes, né, que ficam ali dentro da vagem, e a vagem, ela é fechadinha.
Então, aqui não dá nem pra gente observar porque ela tá fechadinha, né? Então, ela tá uma abertura, mas ela é toda fechada. Então, ela não tem contaminação. E isso vai ser uma característica muito importante que a gente vai falar, tá? Então, Gregor estudou, então, as ervilhas. E ele estava ali no jardim do mosteiro, né? A gente vai contar um pouquinho mais sobre esse cara aí. Então, ele nasceu em 1822 e viveu até 1884. Primeiramente, gosto muito de falar ali para os meus alunos, né, que ele estava muito à toa, que ele estava rezando um pouco, né, porque ele era um monge, só que ele não estava ali, né, rezando para ele começar a descobrir sobre as ervilhas, né, e começar toda essa história de genética. E hoje em dia a gente considera ele, então, o pai da genética. Primeiro, ele estava analisando, então, as ervilhas. Ele tinha ali no mosteiro, né, um canteiro, e nesse canteiro ele plantava algumas ervilhas. Lógico que outras coisas também, né, na sua hortinha ali, mas em especial ele deu atenção a essas ervilhas. E aí, ele tinha lá dois tipos de ervilhas. As ervilhas que eram de coloração verde e de coloração amarela. Guardem essa informação aí, tá? Mas por que que ele estudava ervilhas? O porquê de ervilhas? Então, a gente tem ali de fácil cultivo e polinização artificial. Lembra que eu falei que elas são bem fechadinhas ali e não tem aquela sementezinha do lado de fora? Então, a gente consegue fazer uma polinização artificial. O que que é isso? Conseguir abrir essa parte, extrair uma sementinha e colocar ali em outra ervilha. Então, isso que é uma polinização artificial. A gente tem ali uma produção de muitas sementes, né? Então, a gente vai chamar isso daí de descendentes ou ali a minha prole. Ela tem algumas características que vai variar tanto para o meu dominante quanto para o meu recessivo. E aí a gente vai falar já já sobre quem é o que, né? Então, eu vou ter uma flor que vai reproduzir por autofecundação. Então, ela não vai precisar de outra ervilha para se reproduzir, ou uma fecundação cruzada, que é nesse caso aqui que eu demonstrei, tá? Lógico, né? Aqui no caso foi artificial, só que a gente pode ver se tiver outras ervilhas próximas, aí a gente consegue ter essa fecundação cruzada. A cor da semente só tem de duas formas, ou é amarela ou é verde. Não tem como ser as duas colorações. E quando tem essas duas colorações, já antecipando, a gente vai ver lá na minha segunda lei de Mendel, tá? A gente vai ter ali a forma sendo, então, lisa ou rugosa, somente uma dessas duas formas, assim como a gente vai ver, né, alguns outros aspectos dessas minhas ervilhas. E a minha planta pode ser ou muito alta ou muito baixa, eu não vou ter ali a estatura mediana. Bom, eu tenho aqui, então, algumas dessas minhas características, com traços dominantes e traços recessivos. Então, aqui eu vou ter todas essas características aqui como dominante. O que que é o meu dominante? Eu vou ter ali o meu A e um traço. Quando eu falo A e um traço, eu vou ter azão, azão, ou azão, azinho. Isso são traços dominantes. E o meu traço recessivo, né? Que eu tenho, então, apenas azinho, azinho. Então, uma coisa que é muito importante, vocês não confundirem essa parte aqui de cor de semente com a cor da minha vargem, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Porque quando Mendel descobriu ali, estava investigando sobre essas ervilhas, ele estava falando ali, ó, dessa minha cor de semente, né? Então, não se esqueçam disso daqui. Isso daqui também é importante de cor da vagem, mas a gente vai utilizar mais aqui, ó, essa semente, tá? Então, eu vou ter ali
para os meus traços dominantes. Uma planta alta, onde que ela tem uma posição axial, pensando ali na minha flor, né? E não terminal, onde que eu vou ter... Terminal seria aqui, né? Igual tá mostrando nessa outra imagem. A cor da flor, né? Roxa, no caso ali do meu dominante. A cor da vagem, verde. A forma da vagem, isso daqui, ó, também é importante, lisa. Por que eu tô falando isso? Porque essa parte aqui, ó, forma da vagem, a gente vai conseguir ver lá na minha segunda lei, tá? Depois a gente vai ter um videozinho falando da minha segunda lei. A cor da semente, como a gente já falou, e a forma da semente. Assim como essa característica aqui, a gente também vai ver aqui na minha segunda lei. Meus traços recessivos, então curta, terminal, branca, pensando na cor da flor, a cor da vagem amarela, a forma da vagem ondulada, a cor de semente verde, importantíssimo isso daqui, e a forma da semente rugosa. A gente vê que na primeira lei de Mendel, a gente tem como característica o seguinte: eu vou utilizar uma dessas características, apenas uma, ou seja, então, eu vou utilizar então ali a cor da minha semente, ponto. É isso daí de característica que a gente vai ter. Ou a gente vai utilizar, talvez ali, a forma da semente. Então, apenas uma única característica. Já na segunda lei, a gente vai utilizar duas características ou mais. Então, eu utilizaria na segunda lei a cor da semente e a forma da semente. E aí a gente vai conseguir brincar com isso daqui. Muito bom ali as continhas do quadrado de Punnett, mas já já a gente chega lá. Bom, então como que aconteceu esse experimento, né, da minha primeira lei de Mendel? Primeiro de tudo, Mendel chamava essa lei, isso que ele descobriu, lei da segregação dos fatores. Para você ver tanto que o cara era genial. Por que fatores, né? Aqui, inclusive, já tá até falando, né? Eu tenho fator, apenas um alelo. O que é isso? O azinho. Eu tenho ali um par de fatores, o azinho, azinho. Claro, tá, gente? Eu tô colocando aqui apenas o azinho ou apenas o azão. Aqui eu tô colocando o azão, azinho e tô colocando o azão, azão, tá? Então, pares de fatores é isso daqui. Que mais tarde, né, a gente chamaria isso daqui de alelos ou gene, né? Alelos porque tá no plural. E aqui, né, o apenas um alelo, porque é esses dois aqui. Bom, eu tenho ali, então, que ele entendeu, né, que cada característica é condicionada por um par de fatores. Par de fatores, então a gente tem isso daqui, né? Que se separam na formação dos gametas. Como que acontece isso? E aí foi o que ele percebeu. Temos aqui, então, a primeira lei de Mendel, né? Primeira coisa, na lei de Mendel, ele percebeu, né, que eu tinha ali ervilhas verdes que sempre dariam descendentes verdes. E eu teria ali ervilhas amarelas que sempre dariam ervilhas amarelas de descendência, né, de progênio. Na primeira lei de Mendel, a gente vai estudar uma única característica por vez, chamado então de monohibridismo, né? Lá na segunda lei de Mendel, a gente já vai ver duas ou mais características, mas a gente vai ter uma aula ainda sobre isso daí, sobre a segunda lei de Mendel. E aí ele vai utilizar então, Mendel, né, um pincel de polinização. Por quê? Porque ele sabe ali que essa sementinha ela não vai ser contaminada. Então, ele vai simplesmente pegar a sementinha e colocar em outra ervilha. E aí, ele descobriu o seguinte, que essas minhas ervilhas são homozigóticas. Como assim? Já vou adiantar para vocês, mas eu também vou explicar como ele descobriu que elas são homozigóticas ou apenas ele chamando também de homozigotas.
Homozigotas. Primeiro, a gente vai ter homozigotas azão, azão, ou eu vou ter azinho, azinho. Apenas essas duas formas. Heterozigotas, eu vou ter azão, azinho, né? Lá nas minhas ervilhas verdes, elas são azinho, azinho. Vocês vão entender isso daí daqui a pouco. E eu tenho ali as minhas ervilhas amarelas, que elas são azão, azão. Como que ele descobriu isso daí? Então, ele foi ali, aqui tá escrito, né, Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzão. Pode utilizar qualquer letra, tá, gente? Qualquer uma. Eu poderia colocar azão, azão, azim, azim, bezão, bezão, bezim, bezim, enfim, qualquer uma serve. Então, eu tenho ali a minha ervilha verde e eu tenho a minha ervilha amarela. E aí, ele tem, então, ervilhas que são puras. E aí, a gente vai chamar esse tipo de cruzamento de parentais ou cruzamento P. Ou ainda, né, a geração P. Então, vai ser os primeiros ali que a gente vai começar. E aí, ele percebeu, né, que teve ali um resultado, né? A gente vai falar um pouquinho desse resultado. Bom, eu vou voltar só um pouquinho para vocês entenderem duas formas. Aqui a gente vai ter o quadrado de Punnett, né? Aqui tá escrito quadrado de Punnett. Mas voltando um pouquinho, eu tenho ali, podendo fazer também um chuveirinho. Então, eu vou ter ali, ó, Vzão, Vzão. Eu vou estar cruzando, então eu tenho um X, tá? Para falar que é um cruzamento com Vzinho, Vzinho. Como que funciona esse chuveirinho? Eu vou pegar esse com esse e esse com esse de cá. Depois, vou pegar esse com este e este com este também, tá? Isso daí é um chuveirinho. Como que eu vou ter aqui isso? Eu só vou juntar as letras, tá? Então, vou ter Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. Essas quatro aqui, lembra que a gente estava falando de probabilidades? Então, eu vou ter que os quatro, para mim, representa 100%. Se eu tenho, então, 4, né, 100 dividido para 4, então, quero dizer que cada um desse daqui vai representar para mim 25% de chance de acontecer Vzão, Vzinho. E aí, a gente vem para esse quadrado de Punnett. O quadrado de Punnett é isso daqui, tá, gente? E aí, eu tenho aqui, então, a minha ervilha amarela e eu tenho a minha ervilha verde, né? E aí, ele reparou o seguinte, sempre vai ser amarelas. E eu vou explicar isso daí para vocês. Então, vamos fazer esse cruzamento primeiramente no meu quadrado de Punnett. Eu vou colocar ali a minha amarela, né? Até coloquei aqui para destacar para vocês. Então, eu tenho Vzão e a outra letrinha, Vzão. Da mesma forma, eu vou colocar ali da minha ervilha verde. Então, eu tenho Vzinho, Vzinho. E aí, eu vou só fazer esse cruzamento. Então, eu vou colocar esse e vou colocar esse aqui. Vou juntar as letras. Lembrando que eu tenho que colocar aqui sempre em primeiro lugar a minha letra maiúscula em primeiro lugar, tá? Depois vem a minúscula. E sempre letras iguais vão ficar juntas. Vamos supor, se eu tivesse aqui alguma outra, aqui, né, no caso, e aqui alguma outra letra, eu teria que colocá-la, né? Mas aí eu vou colocar os Vs primeiros e vamos supor ali os Os, ou os Ps, né? Ou os As, enfim, depois, tá? E aí a gente faz esse cruzamento. Então, eu vou ter ali Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. O que que ele descobriu na prática? Todas essas aqui davam a coloração, ó, amarela. Então, ele pensou assim, opa, se dá amarela, lembra que eu falei para vocês nos slides anteriores, se eu voltar aqui fica um pouco ruim, tá, gente, por conta da animação. Mas lembra que eu falei para vocês nos slides anteriores que ele não sabia quem que era o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Homozigoto dominante, eu tenho, então, Vzão, Vzão. O meu homozigoto recessivo,
Vzinho, Vzinho. Ele não sabia se essa era amarela, se essa era verde, ou se essa era verde e essa era amarela. Ele não sabia, mas a partir desse tipo de cruzamento, dessa primeira lei aí, ele descobriu. Por que que ele descobriu que essa daqui, né, o Vzão, Vzão, era ali o meu homozigoto dominante? Porque lá na minha geração F1, então nesse cruzamento aqui, onde que eu tenho 100% da minha F1 sendo da coloração amarela, ele simplesmente descobriu, né, que como ele era heterozigoto, ou seja, Vzão, Vzinho, isso daqui, o meu heterozigoto, ele conseguiu descobrir que o meu homozigoto dominante era, então, a coloração de ervilha amarela, tá? Então, a gente vai utilizar bastante isso daqui, tá? Principalmente quando eu falo desse tracinho aqui. Quando eu falo azão e um traço, eu vou ter azão, azão ou azão, azinho. E neste caso, ela é então o quê? Amarela. Lembra que eu tô falando do V, eu posso falar do A, enfim, qualquer letra, tá, gente? E aí, a gente tem, então, isso daqui que a gente acabou de falar, né? Eu tenho 100% que Vzão, Vzinho são da coloração amarela. Coloquei essa corzinha aqui, tá, gente, misturada, mas não quer dizer que eu vou ter as duas colorações. Ou é uma, ou é outra, tá? E aí, então, Mendel descobriu que as ervilhas amarelas são dominantes e as verdes são as recessivas. Foi o que eu acabei de mencionar para vocês. Bom, e aí a gente tem ali, né, ele não cansou de só ficar por isso. Então, ele pegou o seguinte, e se eu pegar ali o meu Vzão, Vzinho e o meu Vzão, Vzinho e eu colocar eles misturados? Então, ele pegou a geração F1 e cruzou com a geração F1. Então, primeiramente, eu vou ter ali o meu totalmente azão, azão, cruzando com o meu azão, azinho. Isso daqui vai me dar F1. Então, ele pegou uma F1 versus uma F1. Então, vamos seguir aquele mesmo princípio. Lembrando que lá nos meus F1, eu tenho Vzão, Vzinho, né? Tá até aqui escrito, Vzão, Vzinho. Isso daqui, para mim, representa, então, o meu F1. E eu vou colocar nesses quadradinhos aqui, tá? Então, eu vou colocar cada uma dessas minhas letras. Então, eu vou ter aqui Vzão, Vzinho. Por que que eu coloquei da coloração amarela? Porque, lembrando que ela aqui é uma heterozigota, né? Só que ela é da coloração amarela, né? E de cá, da mesma forma, porque eu também tenho uma heterozigota e ela é amarela. Então, agora, eu vou juntar essa letra com essa letra e vou colocar aqui. Essa com essa. Essa daqui com essa daqui com essa, tá? Primeiro que a gente tem Vzão, Vzão. Poderia utilizar também aquele chuveirinho, tá? Mas eu gostaria que vocês entendessem por meio do quadrado de Punnett, porque quando a gente chegar lá na segunda lei, a gente vai utilizar o chuveirinho e vai utilizar obrigatoriamente o quadrado de Punnett. Então, já é bom a gente entender por agora como que funciona esse quadrado, né? Porque aí a gente vai ter 16 quadrantes. Aqui tá fácil, a gente tá utilizando só 4. No próximo, eu tenho então aqui o meu Vzão e eu tenho o meu Vzinho. Lembra que eu falei pra vocês que eu vou colocar primeiro ali a minha letra maiúscula? Bom, então aqui a gente já consegue perceber que eu tenho Vzão, Vzão, que foi ali nos meus, no meu parental, né, ou geração P, e eu tinha a coloração, então, amarela, né? Então, isso aqui era amarela. Ela era uma homozigota dominante. E aí, eu tenho aqui, né, o meu azinho, azinho, que é um homozigoto recessivo, e ele era de coloração verde. Aqui, eu tenho o meu heterozigoto e eu tenho ali a coloração também amarela, assim como no meu homozigoto dominante. Então, por isso que eu descobri que o meu azão ali,
ele é homozigoto dominante, porque ele é a mesma coloração do meu heterozigoto. Próximo, como que a gente vai ter? Então, a gente vai ter Vzão e o Vzinho. E por fim, olha só, uma letra minúscula, uma letra minúscula. Eu sempre aconselho os meus alunos a tomarem cuidado com as letras maiúsculas e minúsculas, porque às vezes a gente tem algumas letras que são bem parecidas. Um exemplo clássico, a letra C. A letra C, a gente costuma fazer ela igual tanto para maiúsculo quanto para minúsculo. Então, a gente fazer de alguma forma diferente, né, para saber diferenciar, porque senão a gente pode confundir. E a gente tem ali, ó, um Vzinho e eu tenho um Vzinho. Que cor que vai ser? Verde. Olha só, meu recessivo, quem que ele é? Verde. Então, por isso que ele tá de coloração diferente. Opa! Então, a gente tem o seguinte aqui agora. Eu tenho, pensando nesses todos esses quadrantes aqui, né? Eu tenho 100%. E desses meus 100%, eu vou ter ali diferentes tipos. E aí, lembra que eu falei para vocês de genótipo? E eu falei de fenótipo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Porque se eu falar de gene, de genótipo, eu vou ter ali diferentes genótipos, ou seja, alelos, combinações de alelos, né? Os meus pares de alelos que são diferentes. Olha só, eu tenho esse daqui, então eu tenho 25% de Vzão, perdão. Eu tenho, olha só, aqui e esse daqui, que eles são iguais. Então, eu tenho 50% de Vzinho e eu tenho ali 25% de Vzinho. Bom, a gente vai falar sobre essas porcentagens também, porque a gente pode colocar em porcentagem. A gente vai poder colocar ali dos números menores para os maiores ou maiores para menores. E também eu posso colocar em forma de fração. E aí vai depender muito do exercício. Bom, prosseguindo, a gente tem aqui um resumo, né? Tem então a minha geração P, onde que eu tenho o meu Vzinho, o meu Vzão. São ervilhas puras e aí elas foram cruzadas. Quando eu cruzei elas, eu vou ter então ali o meu Vzinho, o meu Vzinho. Só que saiu na mesma cor que ali do meu Vzão. Então, a gente descobriu que quem é dominante vai ser o amarelo. E aí, ele resolveu cruzar ali a minha geração F1 com outra geração F1 também, né? E aí, a gente teve Vzinho e Vzinho. Foi tudo aquilo que a gente acabou de fazer, criando, então, a geração F2. Se a gente for pensar da F2 para a geração P, a gente vai ter ali, então, os avós, né? Bom, e aí eu tenho ali alguns tipos de interpretação. Primeiro, igual eu falei para vocês, eu tenho o genótipo. Genótipo, quem que eu vou estar olhando? Isso daqui. Então, lembrando que esses dois aqui, ó, para mim, ó, são iguais, tá? Genótipo, gene. Então, eu vou ter ali, pensando em forma de fração. Lembra que são 4 ervilhas, que são 4 quadrantes? Então, eu tenho 4, a minha base ali vai ficar, então, como 4, né? Quantos que eu tenho, Vzão? Só um. Então, vai ficar 4 para... vai ficar 1 para 4. Vzão. Eu tenho ali 2 que são Vzinho. Então, a base 4 e eu coloco o número 2. Isso daqui, se eu quisesse reduzir, eu tenho 1 sobre 2, tá? Ou ali o meio, né? E aqui, quando eu tenho Vzinho, eu tenho 1 para 4 também. Pensando em porcentagem, então, algo que a gente acabou de falar, eu tenho 25% que é Vzão. Eu tenho 50% que vai ser Vzinho. E eu tenho 25% que é Vzinho. Ou eu posso fazer em forma ali da minha proporção. 2, por quê? Nesse caso aqui, ele escolheu colocar, então, os números maiores, né? Do maior para o menor. 2. Quem são meus 2? Esses aqui. Então, 2 para 1
4:1. Poderia ou não identificar, né? Mas aí aqui a gente já consegue identificar como que tá distribuído isso daqui. E eu tenho ali o meu fenótipo. Então, eu tenho características. Neste caso, a gente tem a característica de cor. E aí, a gente não vai olhar isso daqui. Esquece isso daqui, tá? Então, a gente não vai olhar a parte do meu gene mais. A gente vai olhar a cor da ervilha. Então, eu tenho 4 ervilhas, né? Então, ali é a minha base 4. Qual é a coloração amarela? Qual é a quantidade? 1, 2, 3. Então, 3:4. Quantas ervilhas verdes que eu tenho? Só uma. Então, eu vou colocar 1:4. Pensando em porcentagem, se eu tenho isso daqui como 100%, e cada uma delas é representado para mim como 25%, eu vou ter essa ervilha verde aqui, né? Então, representado por 25%, e as demais, o restante, para chegar em 100. Então, eu tenho 75%, que é amarela. E eu tenho também ali na forma de proporção, que isso daqui, ó, é a característica marcante da primeira lei de Mendel. Não esqueçam isso. Essa proporção de 3, que são essas 3, para essa uma única aqui, ervilha, que ela é da coloração verde. Bom, então agora que a gente já terminou tudo, vamos fazer aqui alguns exercícios. Primeiro ali, ó, em urtigas, o caráter dentado das folhas domina o caráter liso. Numa experiência de polinização cruzada, foi obtido o seguinte resultado: 89 denteadas, e eu tenho ali 29 lisas. Bom, a gente precisa saber qual vai ser a possível alternativa. Se a gente olhar aqui e voltar um pouquinho ali o vídeo, a gente consegue meio que identificar qual vai ser ali a característica ali principal, pensando na minha lei de Mendel, né? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho a característica comum de lei de Mendel 3:1? Então, a gente vai ver por meio de qual desses aqui é o possível. Se eu pegar ali o valor de 89, e aí eu vou pegar e conseguir dividir por 29, eu vou chegar ali no meu resultado de 3, uns quebradinhos. Olha só o que eu tenho, então. Minha lei de Mendel. Então, é de acordo com a lei de Mendel. Eu vou ter que ter ali 3:1. E eu vou fazer cada um desses cruzamentos. Bom, eu vou fazer alguns aqui, só para vocês conseguirem entender. Esse daqui, a letra E, se a gente vê desão, desão versus desão, desão, eu vou ter aqui 100% ali que vai ser para mim desão, desão. Se eu tenho 100%, a minha fórmula em proporção eu vou ter 1. Então, esse 1 aqui, para mim já não vale, porque eu preciso de achar nessa fórmula de 3:1. Eu tenho ali esse daqui, ó. Desão, desão versus desinho, desinho. Se a gente for fazer ele, eu vou ter o que também? 100% desão, desinho, que é 1. Ou se eu quiser colocar ali, né, isso daqui já pensando na minha proporção. Se eu quisesse colocar ali em fração, eu teria 4/4, né? As 4 que eu tenho vão ser, então, desão, desão. Mas a gente já resume ela em 1. Bom, então vamos para as próximas alternativas. A minha letra A, vamos ver aqui. Vou fazer ali o meu quadrado de Punnett na letra A, tá? Então, eu tenho um joguinho da velha aqui. Esse daqui eu não preciso colocar nada. Desão, desinho e desinho, desinho. Ah, mas precisa ali colocar o meu desão, desão tem que ser sempre ali nesse lugar que você colocou? Não, fica à vontade, a critério de vocês, tá? Então, ali eu tenho desão, desinho, desinho, desinho. Eu tenho desão, desinho e desinho, desinho. Opa!
Olha aqui, ó, gente. O que que eu tenho aqui? Eu tenho que Dzão, Dzão e Dzinho, Dzinho. Eu só tenho essas duas formas. Então, lembrando que, olha só a minha característica. Eu tô precisando saber do meu fenótipo, né? Não estou querendo saber do meu genótipo. Não quero saber de gene. Então, eu tenho aqui, pensando, né? Eu tenho 50%, 50% Dzão, Dzinho e 50% Dzinho, Dzinho. Se eu passar isso para proporção, eu vou ter 2, que seriam esses aqui. Coloco os 2 pontinhos de 2. Eu não cheguei nisso daqui, então eu não consigo ter essa fórmula. Bom, vamos lá para a letra C. Minha letra C, eu vou ter ali o meu quadrado de Punnett normal, né? De novo, aqui eu não preciso colocar nada. Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. Dzão, Dzão, né? Que eu vou ter aqui. Aqui, Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho e Dzinho, Dzinho. Lembrando, olha só, eu tenho ali, então, uma importante informação. Olha só, o caráter denteado das folhas domina o caráter liso. Então, eu vou ter que o meu A, nesse caso aqui, não vamos trabalhar com A, não. Vamos trabalhar já com a letra D, né? O meu D e um traço, eu tenho ele Dzão, Dzão, ou eu tenho Dzão, Dzinho. Olha isso daqui, que fantástico. Eu tenho, então, 3, né? Então, as 3 formas aqui, 3, e eu tenho um único que é recessivo. Então, já achamos a resposta correta. Então, é essa daí a nossa resposta. Letra C, Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. Bom, essa aqui é uma próxima questão. Eu tenho ali um rato cinzento heterozigótico. Então, se ele é heterozigótico, vamos usar a letra C. Por que que eu vou utilizar a letra C? Porque as alternativas, então, para mim, estão dando ali a letra C. Então, eu tenho Czão, Czinho. Coloquei uma perninha aí no Czinho para a gente conseguir diferenciá-los. For cruzado com uma fêmea do mesmo genótipo. Então, eu tenho ali Czão, Czinho, deixa eu colocar ele assim, né? Versus Czão, Czinho, do mesmo genótipo. Quem é o mesmo genótipo? Esse daqui, né? E tiver com ela 16 descendentes. Então, teve 16 ratos, né? Misericórdia. A proporção mais provável para os genótipos destes últimos deve ser. Então, a gente vai fazer isso daqui. Pensando lá no meu quadrado de Punnett, novamente, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Vou ter Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho e Czinho, Czinho, né? Como que a gente vai fazer isso agora? Olha, eu quero que vocês leiam isso daqui, ó. Genótipos. Inclusive, todas as alternativas aqui para mim tá dando, né, em genótipos. Então, eu tenho ali, né, se eu pensar, lembrando que eu tenho os 16 descendentes, né, não posso esquecer disso. Meu Czão, Czinho, vou colocar em forma de fração, tá, gente? Então, eu tenho 4, que é o total ali dos meus quadrantes. E quantos Czão, Czinho que eu tenho? Só 1. Então, eu vou colocar 1 para 4. E eu tenho que multiplicar isso por 16. Por quê? São os 16 descendentes que eu vou ter ali, né? Bom, vamos lá no Czão, Czinho. Czão, Czinho, eu tenho os 4 quadrantes, né? A minha base vai ser, então, 4. E eu tenho 2. Então, 2 para 4. E eu posso colocar isso também 1 sobre 2. Estou reduzindo ali a minha fração. Versus, né, 16 descendentes. E eu tenho ali o meu Czinho, Czinho. No meu Czinho, Czinho, eu tenho 1. Vai ficar igual o Czão, Czão. 1 sobre 4 vezes 16. E aí, gente, a gente às vezes acha que é um pouco complicado, né, fazer multiplicação com a fração, mas é simples. É só você pegar 1, colocar ele dividido para 4 vezes 16. Aqui vai me dar o valor de 4. Então,
Czão, Czão, eu tenho 4. Então, ali eu tenho, então, essa daqui alternativa e essa alternativa. Vamos para os próximos. Então, eu tenho 1 dividido para 2 vezes 16. Aqui vai me dar o número 8. Então, Czão, Czinho é o número 8. Olha só, então, quem que tá aqui, né? A gente poderia, talvez, olhar aqui, mas a gente não tem esse daqui, né? Então, esse não pode, nem esse. A gente tem aqui as alternativas. Bom, e aqui no meu Czinho vai ficar, então, também o meu número 4. E aí, logo, eu vou ter aqui. Então, a resposta correta vai ser a minha letra B. Vamos para mais um? Em uma população de flores, observou-se que 2 flores vermelhas, então eu tenho um caráter dominante. Lembrando, falou que elas são caráter dominante. Falou que ela é azão ou azinho? Não, não falou. Então, eu deduzo que pode ser qualquer um desses dois. Então, vou colocar o azão e um traço. Gente, colocando o azão, tá? Mas qualquer letra que vocês quiserem. E isso daqui, para mim, representa azão ou azinho. Cruzaram e nasceram uma flor branca. Opa! Nasceu o caráter recessivo. Quando a gente tem caráter recessivo, quem que é? Azinho. Com essas informações, demonstre os genes. Então, eu quero saber o genótipo. Eu quero saber quem são as letrinhas. Bom, eu tenho ali 2 possibilidades. Eu tenho ali azão, cruzando com azinho. Ou eu vou ter azinho, cruzando com azinho. Por que eu só tenho essas 2 alternativas? Porque é caráter dominante. Então, as 2 flores, elas são vermelhas de caráter dominante. Então, vou fazer aqui o meu quadrado de Punnett, né? Colocar aqui as minhas letras. E agora eu vou fazer esse meu cruzamento. Lembrando que eu preciso que tenha azinho, para que dê ali a coloração, então, branca. Aqui vai ficar azinho. Não tenho nenhuma desse tipo aqui. Então, eu não consigo desse cruzamento. Vamos pro próximo. Fazer o quadrado de Punnett, né? Azinho. Aqui eu vou ter azinho. Todas essas 3 aqui são vermelhas. E aqui eu tenho o meu azinho. Opa! Essa daqui, então, vai ser da minha cor branca. E aqui a gente fecha, né? Então, quem que vai ser ali a minha flor número 1? Azinho. A minha flor número 2? Azinho. A minha progênie, né? O meu F1, azinho. Por quê? Caráter recessivo, já estava até aqui no exercício contando a resposta. Bom, gente, então, pra gente encerrar, né, da lei de Mendel, é isso. Espero que vocês estudem um pouco mais, né? Tem vários exercícios, inclusive tem alguns que falam também de albinismo, de caráter recessivo. E é isso, espero que vocês tenham gostado ali do vídeo e bons estudos para vocês. Até mais!